Mais um exercício do Fox 8ª edição, hiper mega solicitadíssimo, que é o 2.50. E o 2.50, na verdade, é um problema que vocês viram lá na infância de vocês, na Física 1, né? Só que agora, em vez de você ter o atrito estático entre esse bloco grande aí de massa M grande com a superfície, e se ele se movimentar o atrito dinâmico, agora você vai ter o atrito viscoso, que é função da velocidade, tá? Então, como é que você resolve esse problema? A gente começa resolvendo esse problema montando a nossa equação básica, né? Só que antes de montar essa equação básica, vamos ver o que ele está pedindo. Né? Nós temos um bloco de massa M deslizando sobre uma fina película de óleo, e a espessura dessa película é H, e a área do bloco é A grande. Quando for liberado, a massa Mzinho vai oferecer uma tração nessa corda, causando a aceleração do bloco. Despreza o atrito da polia e a resistência do ar, e obtém uma expressão algébrica para a força viscosa que atua sobre o bloco, quando ele se move a uma velocidade v. Então a força viscosa em função da velocidade v. Isso nós já fizemos antes. Deduza depois uma expressão para a velocidade do bloco em função do tempo, ou seja, um v de t. Obtém uma expressão algébrica para a velocidade do bloco em função do tempo. Tá? Então primeiro ele quer um diferencial, depois ele quer a solução dessa equação diferencial, e depois para o tempo igual a 1 segundo e a velocidade igual a 1 metro por segundo, achar a viscosidade desse óleo. E, por fim, esboçar a curva de V de T. Então, nesse problema, a gente começa para a expressão da viscosidade, da expressão que ele quer, né? Que nós vamos chamar aqui de item A. Vamos obter a força de viscosidade como uma função da velocidade. E para isso a gente olha o que acontece aqui, ó, entre o bloco, a película de fluido e a superfície. Aqui a gente tem, ó, o bloco M, a mesa, e aqui nós temos uma espessura H. Então o que você vai assumir? O bloco vai se mover com velocidade v e a mesa está parada. A velocidade, que eu vou chamar de U pequeno, vai ser 0. Vamos colocar uma referência aqui para ficar mais fácil para a gente. Ó. Como eu vou ter um bloco descendo ali dentro, eu vou colocar o Y para baixo e aqui eu coloco o X. Então você vai assumir aqui, ó, um perfil de velocidade linear, ou seja, um U de Y. Né? Então, assumindo a lei dos fluidos newtonianos, né, nós vamos poder calcular isso de uma forma bem simples. Tá? Então, a força de tensão viscosa, a força de atrito viscoso, vai ser a tensão de cisalhamento, que ocorre no plano tal yx vezes a área. Que área que é essa? A área de contato do bloco com o óleo. E assumindo o fluido newtoniano, a força vai ser igual a μ du dy vezes a área A. Bom, se o perfil de velocidade é linear, o que seria du dy? A inclinação dessa reta aqui. Ó. A inclinação dessa reta seria o ΔU V sobre H vezes a área. Então está aqui a resposta do nosso item A. No item B, ele quer uma equação diferencial para descrever o movimento desse bloco em função da velocidade, no item B. Então aqui, ó, nós vamos ter basicamente dois diagramas de corpo livre. Ó. Você tem um diagrama para o bloco M grande, onde aqui nós temos uma força de tração T, e contrário ao movimento, nós vamos ter uma força viscosa F tal, que foi calculada anteriormente. E para o bloco menor, o que você vai ter? Para o bloco pequenininho, o Mzinho, você vai ter, ó, a tração para cima e o peso desse bloquinho para baixo, Mzinho G. Né? Então, ó, a tração T é o próprio peso do bloco pequeno. Né? Então, considerando o X nessa direção que está aqui, ó, o que você vai fazer agora? Ó? Soma das forças que atuam em X vai ser igual à massa do seu sistema, vou colocar um M' para não confundir com M grande nenhum pequeno, vezes a aceleração na direção de X. Bom, o que é a força? Na direção do movimento, você tem a tração, que é o próprio peso. Então você tem o Mzinho G, que é o peso. Contrário ao movimento, você tem a força viscosa. E isso vai ser igual à massa de todo esse sistema
que você vai tirar da inércia quando você soltar esse bloco pequenininho, um mzinho. Mzão mais mzinho vezes a nossa aceleração. Quem que vai ser a aceleração nesse caso? A aceleração nesse caso vai ser a variação da velocidade com o tempo. Então eu vou passar essa equação aqui para baixo, para ficar mais fácil a gente dar continuidade. Vou passar essa equação aqui para essa segunda folha. Continuação. Então nós temos o que? mg menos a força de atrito viscoso, viscosidade, vezes a área, vezes o gradiente de velocidade, velocidade sobre o Hzinho, igual a massa do sistema que você está tirando da inércia, vezes dv dt. Então aqui o que a gente percebe? A gente percebe, né, que o sinal negativo que aparece aqui no termo de viscosidade está no sentido oposto da aceleração e a massa mg está com o mesmo sinal da aceleração, ou seja, o mg é o peso, é o que faz o movimento, e o sinal de menos viscosidade, área, velocidade sobre h, é contrário ao movimento, é uma força que resiste, desacelera esse bloco. Ou seja, se esse sistema estiver em movimento, você cortar a cordinha, tirar o peso mzinho g, né, a massa do seu sistema em inércia também vai diminuir, vai ficar só o m grande, e você vai ter uma aceleração negativa. O que isso quer dizer? Que o atrito vai desacelerar esse sistema que está em movimento. Então, essa equação que está aqui é uma equação diferencial que permite você obter a velocidade em função do tempo. Daqui para frente, pessoal, esse problema é basicamente matemática, né? Agora é álgebra. Como é que você resolve isso? Por exemplo, separação de variáveis. Você passa esse termo para cá dividindo, o primeiro termo dividindo e passa o dt para lá multiplicando. Usa uma variável de substituição e integra. Aí você vai achar o v como uma função do tempo, né? Então, como o v vai passar para cá dividindo, você vai ter integral de dv sobre um termo que contém velocidade, isso vai dar um ln, né? E esse tipo de função de velocidade em função do tempo, em função de ln, ele começa na velocidade nula, ele está em repouso, ele vai acelerar até obter a velocidade em regime permanente. A velocidade em regime permanente vai acontecer quando esse termo aqui for nulo, ou seja, quando isso aqui for igual. Ou seja, a força viscosa se igualará ao peso quando o movimento entrar em regime. Então a gente consegue inclusive calcular essa velocidade aqui, né? Vai ser mg vezes hzinho dividido por mi sobre a grande. Ok? E no último item ele pede, né, para uma determinada velocidade e tempo de 1 segundo e a velocidade de 1 metro por segundo, a única incógnita nessa equação que você tiver, depois que você tiver integrado, vai ser a viscosidade. Você acha a viscosidade desse óleo. Gigante?